Meus amados, a paz do Senhor. Amém. Por gentileza, segundo livro da Bíblia, capítulo 3, a saber, o livro de Êxodo, capítulo 3. Enquanto você localiza, eu quero externar minha gratidão ao Senhor por estar juntamente com vocês, para engrandecermos aquele que merece toda adoração. A vida do nosso querido pastor, a pastora que sempre nos recebe de uma forma carinhosa, amigável. Que o Senhor possa fazer prosperar esse ministério, crescer cada vez mais a vida de cada obreiro, obreira, que coopera diretamente e indiretamente com essa obra. Como foi nos apresentado, eu me chamo Darlan, e juntamente com minha esposa, que está ali do lado, nós pastoreamos uma pequena igreja lá em Dias d'Ávila, e nos acompanha os nossos filhos, que o mais velho está ali, o Rian, o do meio é Eliasaf e o Emanuel. E é uma família a serviço do reino. Aprove a Deus a nos escolher para vivenciar e para viver do seu reino. Por isso eu louvo a Deus pela minha família, e está sempre à disposição a me seguir, a fazer aquilo que Deus nos outorgou de uma maneira muito especial. Querido, eu sou escritor de um livro. Na realidade, o Senhor me deu graça, eu escrevi 2 livros. Só que um desses livros, ele terminou. Glória a Jesus. Amém. Mas eu tenho aqui um tema que é relacionamento com Deus. Decida começar imediatamente. Nós estamos intrínsecos em uma geração que nós ficamos surpreendidos como uma criança de 5, de 10 anos consegue desenvolver a tecnologia mais do que a gente. Tem coisa que a criança pega nosso celular e nos ensina. E nós temos tantos anos com o celular e ficamos, rapaz, tenho tanto tempo e não aprendi isso. E muitas vezes as pessoas têm um hábito de criar relacionamento com tanta coisa. O homem conhece seu carro, a mulher conhece a sua cozinha. Até quando um prato, um garfo está fora do lugar, a mulher sabe, pelo grau de relacionamento. Mas muitas vezes nós negligenciamos o nosso relacionamento com Deus. Todo indivíduo, todo cristão, ele precisa ter o seu lugar reservado para Deus. Aqui eu conto uma história de uma amiga, de uma irmã, aonde eu sou natural da cidade de Cachoeira, e costumeiramente ela ia na sua laje todo dia às 5 horas da tarde. E nessa laje já tinha preparado 2 cadeiras. Uma delas, e ela chamava o Espírito Santo para sentar e passava a noite inteira conversando com ele. E a gente precisa ter esse hábito para ter relacionamento, intimidade com Deus. Nós vamos estar ali fora. Se você puder nos abençoar, abençoar a minha família, nós ficaremos muito gratos, na certeza que Deus multiplicará 100 vezes mais na sua vida, em nome de Jesus. Êxodo capítulo 3, por favor. Escrito está assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto, e chegou a Horebe, ao monte de Deus.
apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e viu que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: agora me virarei para lá e verei essa estranha visão. E porque a sarça não se queima? Vendo o Senhor que se virara para ver, bradou Deus a ele no meio da sarça: Moisés, Moisés. Respondeu-lhe: eis-me aqui. Toma teu assento, por favor. A partir do momento que nós temos um contato com as Escrituras Sagradas, o nosso coração, ele começa a pegar fogo. E esse fogo vai se alastrando a um ponto que nós não conseguimos mais viver sem ler a palavra do Senhor. E cada página que nós folheamos, o nosso coração se incendeia cada vez mais. Nós observamos que está intrínseco muitos personagens. E diante de muitos personagens que a Bíblia apresenta para nós, o nosso coração começa a ficar admirado. Nós começamos a observar que a gente cria em si um gosto por muitos personagens da Bíblia, e acaba cada um de uma forma peculiar, trazendo o seu a um ponto exclusivo. Por exemplo, existem mulheres que são apaixonadas pela história de Marta. Existem mulheres já que gostam da história de Maria. Existem outras que querem ser como a profetisa Raabe, que diante de um mundo da escória da sociedade se torna uma grande mulher do Senhor. Outras já quer ser como guerreira, como Débora, que não se curva em meio à adversidade, mas diante de todos os vitupérios que ela passa, ela demonstra pelo poder e pela força de Deus que tem a capacidade de vencer. Outras já são pautadas pelo lado pentecostal. Outros já são como Miriam, que quando Deus faz o milagre não consegue ficar calada. É aquela que não consegue ficar sentada em um culto. Muitas pessoas até observam ela porque era diferente, mas quando a presença vem, quando o milagre acontece, ela começa a pegar até seu tamborim, começa a dar seu glória, começa a dar seu aleluia, e não está aí nem aí para quem está na sua esquerda, não está nem aí para quem está na sua direita. Miriam entende: quem fez foi Deus, quem realizou foi Deus. Então quem merece toda a adoração também é Deus, quem merece todo o louvor é Deus, e que merece muito mais daquilo que já nós oferecemos para Ele é Deus. Então muitas mulheres têm suas personagens peculiares, e isso não é diferente com os homens. Muitos homens querem ser igual a Davi, valente. Outros querem ser igual a Pedrão, experimentar aquilo que ninguém experimentou. Outros querem vivenciar o privilégio que Josué vivenciou. Outros querem ser igual a João. Outros querem ser igual a tudo aquilo que a Bíblia nos apresenta, como os evangelistas Marcos, como até o apóstolo Paulo. Muitos querem ser diante desses personagens. Só que nessa manhã eu quero apresentar para vocês um dos personagens que eu sou mais admirado. Vale a pena eu ressaltarmos aqui para você não deturpar a minha linha de raciocínio, que Jesus, Ele está acima de tudo, Ele está acima de todos. Nós nunca podemos comparar Jesus com ninguém. Por isso, quando nós falamos de personagem na Bíblia, nós não falamos em comparação a Jesus, porque a perfeição
está em Jesus, a maioridade está em Jesus, a sublimidade está em Jesus. Então Jesus não se compara com nada. E eu sou admirado por Moisés, e o conselho que eu dou é que todo pastor, é que todo líder, é que todo obreiro, é que toda mulher de Deus, ele precisa estudar os passos minuciosos de Moisés. A história de Moisés é vislumbrante. Ele abrange para nós todos os departamentos da igreja, ao ponto de nós vivenciarmos que desde o seu início foi muito dificultoso para Moisés. E aqui já nós começamos as lições que a história de Moisés apresenta para nós. Que todo aquele que tem um chamado, que é escolhido por Deus, todos aqueles que estão nos parâmetros do propósito do Senhor, a vida dele nunca vai ser fácil, a vida dele nunca vai ser dotada de regalia, nunca vai ser de porta aberta, nunca vai ser diante daquilo que você espera, ao ponto de algumas pessoas ser tão diante de muitos conflitos e questionar para Deus: Deus, porque parece que a minha vida é tão mais difícil do que outras pessoas. Porque parece que quando a vida é torta dentro da igreja, parece que a vida é mais fácil, parece que o milagre vem mais rápido. Mas aquele que tem uma vida dotada de oração, aquele que não se rende ao mundanismo, aquele que está diante, intrínseco na vontade do Senhor, aquele que não gosta de pecado, não gosta de coisa errada, aquele que anda em santidade, parece que tudo se torna mais complicado e mais difícil, parece que a porta demora de se fechar, parece que a vitória demora de chegar, parece que tudo é mais complicado diante dessa pessoa. É porque Deus está dizendo: é o meu propósito, é a minha vontade, é o meu querer, é de tudo aquilo que eu tenho reservado para a sua vida. Por isso se torna mais complicado, se torna mais difícil. Por isso, desde já de 2 anos de idade, a carnificina dada por o faraó daquela época já queria destruir ou matar a vida de Moisés. Só que Moisés estava debaixo da promessa, debaixo da virtude e do propósito do Senhor. Por isso Joquebede, juntamente com Miriam, vai colocar Moisés em um junco e lançar-se diante do mar, do rio Nilo. Só que a Bíblia vai dizer para nós, ou a geografia bíblica vai mostrar para nós, que não tinha hipótese nenhuma da família real do faraó morar abaixo dos hebreus. Porque se ele morasse abaixo dos hebreus, tudo aquilo que fosse lançado no rio caía em seu quintal. Como nós estamos falando de uma família real, então a geografia bíblica vai mostrar para nós que a família real de Faraó morava acima dos hebreus. Então tudo que se lançasse no mar não tinha possibilidade nenhuma de cair sobre o quintal ou sobre a região aonde a família real morava. Então significa que quando lançasse alguma coisa no rio, ele ia descer, ele ia totalmente distante da família real. Só que a Bíblia apresenta para nós que quando Moisés é lançado diante de um jugo, a Bíblia diz para nós que aparentemente parecia que ia descer. Os olhos de Joquebede, os olhos de Miriam são pautados, aprisionados diante daquela cena. Só que ela percebe até que aparentemente começa a descer, mas de repente veio o ruach, o sopro do Espírito, e o junco que estava descendo não ia descer mais, agora toma um rumo diferente. Em vez de descer aquele junco começa a subir. Logo Joquebede fica estupefata, Miriam fica impressionada, porque aquilo que parecia que ia descer, Deus modificou a direção e começou a subir. Tem coisa da nossa vida
que parece que vai descer. Pessoas que não conhecem a nossa história, não sabem a nossa luta, não sabem a nossa reluta, não conhecem o nosso deitar, não conhecem o nosso deitar e o nosso levantar. Fica do lado de fora apontando a nossa vida, e muitos são tão audaciosos que começam a criticar. A vida dela vai descer, o casamento dela vai descer, mas repentinamente o sopro do Espírito que muda a trajetória, que muda rumo e que muda a direção, é direcionada a favor da nossa vida. Aí Jeová está dizendo: ei, aquilo que parecia que ia descer, não vai descer mais. Aquilo que parecia que não ia dar certo, Jeová está dizendo: ei, não se preocupe, porque nessa manhã eu estou descendo na tua vida, na tua história. Aquilo que ia descer não vai descer, vai subir. Levanta a sua mão, porque já tem gente de mão levantada. Se prepara, teu casamento não vai descer, vai subir. A tua vida espiritual não vai descer, vai subir. Quem não orava vai começar a orar. Quem não jejuava vai começar a jejuar. A tua vida financeira não vai descer, porque Jeová está dizendo: eu sopro em tua direção, e a partir de hoje não vai cair. Vai ter uma reviravolta ao favor da tua vida, ao favor da tua história. Uma das coisas que eu sou mais apaixonado pela história de Moisés é que ele abrange para nós que a preparação, ela é mais importante do que as oportunidades. O texto em si, a síntese, a conclusão que nós chegamos na história de Moisés é que a preparação, ela é mais importante do que a oportunidade. Uma geração desenfreada que faz de tudo para ter a oportunidade, eles auto se denomina. Se for possível, ele derruba alguém. Se for possível, ele mata alguém. Se for possível, ele escandaliza alguém. Se for possível, ele faz fofoca da vida de alguém, só para que a pessoa não tenha oportunidade, e para que ele tome a frente, e para que ele alcance. Só que quando os nossos olhares param em cada personagem bíblico, nós percebemos que Deus não tem pressa para fazer aquilo que nós achamos que é para fazer. Nós percebemos que Deus está mais preocupado com uma preparação do que com oportunidade, porque não adianta Deus abrir a porta sem você estar preparado. Não adianta você hoje ter um carro importado. Imagine aí, dia de domingo, você com a BMW, você com uma casa na praia. Será que você estaria hoje na presença, adorando nesse dia com Deus? Nada começa de um dia para o outro. E o meu coração, como espírito pastoral, a gente se preocupa. Essa geração que chega na igreja, aceita Jesus e amanhã já quer sair pregando por aí, que quer buscar cargo dentro da igreja, que faz de tudo para ser o melhor dentro da igreja, para sobressair dentro da igreja. Aí Jesus disse: calma, não é como você quer, é como eu quero. Não respeita a história dos mais velhos. Ele não entende se hoje ele está na igreja é porque alguém orou por ele. Mas ele não respeita. Ele quer o sucesso de qualquer jeito. Ele quer o seu nome estampado de qualquer jeito. Ele quer sair nos cartazes de qualquer jeito. Só que quando nós vemos a intervenção na vida de Abraão, a Bíblia diz que Abraão tinha 75 anos quando recebeu a promessa. Quando Deus diz: sai da tua casa, da tua parentela, e vai para um lugar aonde eu irei te mostrar. Aquele que te abençoar será abençoado,
Mas quem te amaldiçoar, não se preocupa, não é você que amaldiçoa, é a mão de Deus que te guarda, que protege, que está diante de você, será também amaldiçoado. Com 100 anos se cumpre a promessa, 25 anos de espera. Quando José teve um sonho, a Bíblia diz para nós, Gênesis capítulo 37, verso 5, ele tinha aproximadamente 17 anos. Quando esse sonho se cumpre, se realiza, quando ele se torna governador do Egito, a Bíblia diz para nós que José tinha aproximadamente 30 anos. 13 anos de preparação, 13 anos de vale, 13 anos de deserto. Davi era novo ainda quando foi consagrado pela primeira vez. Só que quando Davi assume o trono de Israel, ele tem aproximadamente 30 anos. Todos nós precisamos passar pelo período de preparação. E o período de preparação é vale, deserto, porta fechada, porque a gente não conhece a Deus quando o mar está aberto. A gente conhece a Deus é quando o mar está fechado. A gente não conhece a Deus quando as portas estão escancaradas. A gente conhece a Deus é quando tudo está travado. A gente não conhece a Deus quando o milagre chega, quando as portas estão totalmente ao nosso favor, quando a nossa conta bancária está recheada. Não, observamos que Jó vai conhecer Deus é no momento de dificuldade, é na peleja. Quando ele faz um resumo da tua história, capítulo 42, verso 5, ele vai dizer: Senhor, os meus ouvidos ouviram falar de ti. Em outras palavras, ele está dizendo: mas no deserto, mas na prova, eu não ouvi falar de ti. Os meus olhos te contemplou, o teu agir, o teu operar, a tua intervenção e o teu milagre na minha vida. Deus não quer que você conheça a Ele através dos homens. Deus quer que você conheça Ele face a face. Jamais alguém conseguirá ficar firmado na igreja sem ter as marcas de Cristo na sua vida. Por isso nós temos uma contemporaneidade de menino dentro da igreja, que qualquer coisa sai da igreja, qualquer coisa muda de igreja, qualquer coisa muda de pastor, qualquer coisa muda de pastora. Qualquer coisa que acontece, se não me dá oportunidade, vou para outro ministério, porque vão me consagrar a bispo, porque aqui ninguém me dá valor, mas lá na outra igreja vão receber unção, vão me consagrar. Jeová está dizendo: ei, para de ser crente menino, porque no dia que você tiver verdadeiramente um encontro com Jesus, você não está aí nem para pordição, você não está aí nem para lugar de igreja, cargo de igreja, você não vem para a igreja para se destacar, mas você vem para a igreja para adorar Ele. Quem foi que disse que Paulo aceitou Jesus e no outro dia ele estava pregando? Gálatas capítulo 2, ele vai dizer: meus irmãos, eu passei 14 anos no deserto da Arábia. Eu conhecia a lei, mas não conhecia a graça. Eu conhecia o que está escrito, mas não conhecia o dono daquele que escreveu todas as coisas. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Diz o filósofo: estar na igreja não significa que você tem intimidade com Deus. Pegar a Bíblia não significa que você tem relacionamento com Deus. Usar um padrão de vestimento evangélico não significa que você tem intimidade com Deus. Eu quero ver na hora da prova, na hora do deserto, na hora da peleja, na hora que todo sair de junto de você, aí eu quero ver. Deixa eu dizer uma coisa de Deus para a tua vida: todos podem te deixar, mas a mão que te livrou do laço vai estar sobre a tua vida. Jeová está dizendo: você não está sozinho, você não está sozinha, eu estou contigo.
Até o nosso Senhor, mestre absoluto, o nosso Rabone, ele se preparou 30 anos para exercer 3 anos e meio de ministério. A nossa geração quer 3 anos e meio de preparação para 30 anos de ministério. Jeová está dizendo: a preparação é mais importante do que a oportunidade. Não adianta a oportunidade chegar se você não está preparado para receber ela. Não adianta a porta se abrir se você não está preparado para entrar por ela. Por isso nós vemos, começou a pregar hoje, amanhã desviou. Abriu igreja hoje, no outro dia fechou. Se casou hoje, no outro dia se separou. Abriu uma empresa hoje e amanhã fechou. Jeová está dizendo: ei, não estou te maltratando, não estou te amaldiçoando, não rejeitei você e nem abandonei você. É porque eu estou te preparando para aquilo que eu tenho para a tua vida. Ei, olha para cá. O grau da sua preparação é Deus revelando aonde Ele vai te colocar. Por isso eu te disse na minha introdução, porque para você tudo é mais difícil, para você tudo é mais complicado. Aí Jeová está mostrando, é porque com você não tenho coisa pequena, com você eu tenho coisa extraordinária. E para eu te colocar aonde eu quero, eu preciso te preparar, para que quando Deus te exaltar, você não mire ninguém, para quando Deus te exaltar, você ajude quem te ajudou, para que quando Deus abrir a porta para você, você estenda as mãos para quem está com as portas fechadas, para que as bênçãos de Deus recaiam sobre a tua vida, o teu caráter não seja mudado. A sua preparação vai determinar aonde você vai chegar. E o segundo requisito não é apenas o que Deus quer que você chegue. Deus quer que você permaneça. Jesus disse: não fosse vós que me escolhesse, mas fui eu que vos escolhi. E designeis para que vardes dê fruto, e esse fruto permaneça. Essa luta não é para te matar, é para te permanecer. Esse vento não é para te arrancar, é para te permanecer. Sou do interior da região da cidade de Cachoeira, e eu já bati muita estaca, e eu aprendi nesses tempos que para a estaca ficar firme, você tem que bater muito nela. E quanto você mais bate na estaca, ela vai descendo, ela vai descendo, ela vai descendo, ela vai descendo, ela vai descendo. Jeová está dizendo: quanto mais bate no crente, o crente vai ficando firme. Quanto mais bate no crente, o crente vai ficando firmado. Jeová está dizendo: ei, eu até permiti a perseguição, mas não foi para te desviar, foi para você orar mais, para você descer mais, para você me buscar mais, para você vivenciar as maravilhas de Deus mais. Deixa eu adiantar aqui por causa do horário. Quem foi que disse que o ministério de Moisés surgiu repentinamente? Ele passou 40 anos no Egito, conhecendo toda a trajetória, toda a cultura do Egito. Mais 40 anos no deserto. A formação ministerial, quem está me ouvindo diz amém. A formação ministerial de Moisés foi com 80 anos. Por isso, é um dos camaradas mais admiráveis da Bíblia. Ele vai ver o que muitos não vê, ao ponto de Deus se manifestar diante do triângulo de conflito
entre Moisés, Arão e Miriam, e dizer: vem vocês três que eu quero conversar contigo. Ele disse para Miriam e disse para Arão: Arão e Miriam, com vocês eu falo através de sonhos, através de visões, mas com meu servo Moisés eu falo face a face. Sabe o que é que Deus está dizendo? Sabe o que é que Deus está dizendo? Miriam, Arão, quando eu quero falar com vocês daqui de cima mesmo, eu falo e você escuta. Mas quando eu quero falar com Moisés, não. Quando eu quero falar com Moisés, eu levanto, eu ando e desço para falar face a face. Porque ninguém fala face a face de longe. Ninguém fala face a face de longe. Jeová está dizendo: não quero te responder de longe, eu quero te responder de perto. Não quero andar de longe, eu quero andar de perto. Jeová está dizendo: ei, eu quero descer dentro daquele quarto para ter intimidade. Eu quero descer na tua vida para ter relacionamento. Chega de conhecer Deus através dos sonhos. Agora é você de Deus. Agora é você, Jeová. Elá, alá pra Xuia, e leva pra cá pra Xuia. Meu ponto de vista, a oração mais ousada da Bíblia é de Moisés. E olha que nós encontramos cada tipo de oração. Como Elias, Deus manda fogo, e o fogo chegou. Lembra das irmãs da casa de Maria, mãe de João Marcos, enquanto Pedro estava Pedro? A Bíblia diz que a igreja orava sem parar, e por causa da oração daquelas mulheres, Deus enviou um anjo para libertar Pedro. Mas ninguém ora tanto ousado como Moisés. A oração mais ousada da Bíblia é de Moisés. E eu estou falando aqui de um homem que viu o mar vermelho se abrir, que conhece a teofania de Deus, que sabe o que é fumaça, que sabe o que é coluna, que sabe o que é coluna de fogo. Eu estou falando de um homem que ouviu Deus falar através de trovões. Eu estou falando de um homem que passou a madrugada, melhor dizendo, 40 dias e 40 noites no monte com Jeová. Não estou falando de qualquer um. Só que Moisés vai entender que Deus tinha muito mais para dar a ele. Moisés vai compreender que Deus tinha muito mais para manifestar sobre ele. Por isso ele se manifesta e diz: Senhor, mostra-me a tua glória. A gente ora por carro, né? A gente ora por salvação. A gente ora para a porta se abrir. Mas a gente nunca orou como Moisés. Outras palavras, Moisés disse: Deus, mostra a sua face, mostra o teu rosto. Aí Deus disse: Moisés, homem nenhum verá o meu rosto e ficará vivo, mas morrerá. Mas entra na fenda da rocha e eu passarei. Segura a mão do seu irmão, por favor. Segura a mão dele, por gentileza. Aperta um pouquinho até ele dizer aleluia. Se ele não dá aleluia, aperta mais um pouco, por favor. Olha nos olhos dele e diga: essa manhã é uma manhã com Deus. Esse dia é um dia com Deus. Deus quer mudar teu nível espiritual.
Deus quer te levar em uma dimensão mais profunda. Deus quer que você tenha mais intimidade com Deus. Abandona esse celular, abandona esse WhatsApp, se aprofunda. Chega de água no tornozelo, chega de água nos joelhos, chega de água nos ombros. Jeová está dizendo: ei, é tempo de se aprofundar, é tempo de se funilar, é tempo de ter relacionamento, intimidade. Se prepara, o céu vai se abrir, a glória vai descer. Eu queria ter tempo para falar mais algumas coisas, senão eu não chego aonde Deus quer que eu chegue. Eu ia falar sobre isso aqui, ia falar sobre 2 tópicos, e o primeiro tópico que eu ia falar era isso aí, mas eu vou dar só uma pincelada. E Moisés pastoreava as ovelhas do seu sogro Jetro. E Moisés pastoreava as ovelhas do seu sogro Jetro. Moisés pastoreava as ovelhas do seu sogro Jetro. O que é que o texto estava dizendo? Que Moisés pastoreava, mas as ovelhas não eram de Moisés. As ovelhas não é sua, as ovelhas é do pastor. Porque tem líder, tem obreiro que se acha já dono de igreja. Você pastoreia, você cuida de um departamento, mas não é seu, é do pastor. Por isso, infelizmente, nós temos muita divisão, porque eles não cumprem o princípio. Moisés pastoreava, mas não era dele. Ele está dizendo: eu estou cuidando de vocês, mas teu pastor é ele. Moisés está dizendo: não tome a frente do seu pastor, porque se fosse para pastorear você, Deus escolhia você. Mas ainda não chegou o teu tempo, ainda não chegou a tua hora. Então Deus está dizendo: respeita a autoridade do teu pastor, respeita quem Deus levantou, respeita, não desobedece, não passa na frente, não reluta. Deixa eu dizer uma coisa: com o pastor não se discute, com o pastor ouve, obedece e fica calado. Vamos lá. Eu quero nos ater porque costumeiramente Moisés já via as sarças pegando fogo. Costumeiramente isso ocorria no deserto. Só que o que chama a atenção de Moisés é que a sarça estava pegando fogo. Mas a Bíblia está dizendo bem notório para nós que a sarça, ela não se consumia. Ela não se consumia. Ela não se consumia. Quem está me ouvindo diz amém? Amém. Quem quer almoçar, diga eu. Então pode ir, irmão. Olha para cá. E a sarça não se consumia. Eu percebi que tem muitas mulheres aqui, muitas senhoras de casa. E verdadeiramente, se existe uma coisa que a mulher gosta de caprichar, é na arrumação da sua casa. Quando a criança ou algum parente traz alguém para visitar sem anunciar, mamãe fica braba. Porque mamãe gosta da casa arrumada, limpa, organizada. Só que sem sombra de dúvida, olha para aqui para mim, por favor. Ninguém que está aqui colocaria um pedaço ou uma sarça para ornamentar a sua casa. Porque o que é sarça? Sarça é um pedaço de gravetos
um pedaço de galho seco, que não tem folhas e não tem frutos. Todavia, não tinha aparência, não chamava atenção. Só que quando Moisés olhava, a presença de Deus estava nela. Contrapartida, escute isso aqui para você entender. A Bíblia diz que certa feita Jesus teve fome, e avistando uma figueira de longe, convidou os discípulos para ir arrancar fruto dela. E a Bíblia diz para nós que quando chegou lá para arrancar fruto, não tinha fruto nenhuma, e Jesus amaldiçoou a figueira. A sarça não tinha aparência, mas era. A figueira tinha aparência, mas não era. É melhor você não ter postura, você não ter os aparatos, porque hoje estão querendo aplicar na igreja os aparatos, que você é aquilo que você possui. Se você tem a melhor roupa, você é a melhor. Se você tem um carro bom, você é o cara. Se você é o maior dizimista, você é a pessoa ideal. Aí já vai dizendo: o que adianta ter folha, mas não ter fruto? É melhor você ser uma figueira seca, sem aparência, mas quem se aproxima de você vê a glória, vê a presença, vê o poder, vê a virtude. Jeová está dizendo: o que você é não é o que as pessoas veem, você é aquilo que você tem dentro de você. Por isso Jeová está dizendo: a minha presença é melhor do que os aparatos, a minha glória é melhor do que os meus aparatos. Deixa eu dizer uma coisa: é melhor você estar aí no cantinho, lá no fundo, mas quando você dobra seu joelho, você sente o fogo, você sente ele, do que você ter posição. Porque microfone não significa que você tem intimidade com Deus. Título de igreja não significa que você tem intimidade com Deus. Você ter posição dentro da igreja não significa que você tem intimidade com Deus. Jeová está dizendo: é melhor você não ter aparência e ter minha glória. É melhor você não ser ovacionado pelos homens, mas ter a minha presença. É melhor você não ser reconhecido por ninguém, mas ter a minha glória, mas ter a minha presença. Jeová está dizendo: ei, pode não ter ouro, pode não ter prata, mas tem minha presença, mas tem minha glória, mas tem minha virtude. Ei, o que faz a diferença na vida do crente é a presença. É a presença. Por isso, quando Moisés chega, ele vê uma sarça, mas ele também vê diga para 3 pessoas: cuidado com o frio. Diga para 3 pessoas isso: cuidado com o frio. O frio, ele sempre perseguiu o ministério de Paulo, ao ponto de, quando ele estava preso, ele diz: traz para mim a capa, os pergaminhos, livros. Atos dos Apóstolos, capítulo 28, uma das últimas histórias narradas por Lucas concernente a Pedro, a Paulo. Ele vai mostrar isso perfeitamente. Quem está me ouvindo diz amém. Ele vai mostrar isso perfeitamente. Depois de ter passado por uma tempestade, ele vai cair por uma ilha chamada Ilha de Malta. A Bíblia diz para nós que quando ele chega nessa ilha, eles estão tremendo de frio. E Russell Norman Champlin vai dizer para nós o relato do que acontecia naquela ilha: que muitas pessoas já tinham morrido de frio, que muitas pessoas já tinham pegado doenças incuráveis por causa daquele frio. Aquela região chegava a 15 graus negativos. Por isso,
Quando Paulo e seus companheiros chegam lá, ele está perto de morrer de frio. Só que a Bíblia diz para nós que os bárbaros, usando de não pouca benevolência, pegou uma fogueira, gravetos, e fez uma grande fogueira. Em outras palavras, estava dizendo: ei, você não vai morrer de frio. Por quê? Porque o frio mata, o frio destrói. Aí Jeová está dizendo: ei, eu formei minha igreja. O fogo, o que faz o fogo chegar é a oração. Estar sentado na igreja não significa que você tenha presença, não significa que você tenha glória. Por isso tem pessoas que se incomodam com tudo, se incomodam com o som, se incomodam com os levitas, se incomodam com a bateria da igreja. Se o irmão está dando glória, ele coloca a mão no ouvido para não ouvir. Por quê? Porque é uma geração que não gosta de fogo, é uma geração que não gosta de adoração. E deixa eu dizer uma coisa: a adoração, ela contagia. Por isso você tem que ser um adorador de fogo. Muitas vezes o irmão está lá pirrado, de cara feia, aí você começa: glória, aleluia, glória, aleluia. Repentinamente você vai ver o irmão sorrindo, o irmão dando glória, o irmão aleluia. Jeová está dizendo: ei, aonde tem fogo, toda a igreja é incendiada. Aonde tem fogo, Deus, Ele foi tão bondoso com você nessa manhã, que o importante não é como você entrou, o importante é como você vai sair. Por quê, pastor? Porque Deus colocou uma fogueira do seu lado. Cutuca teu vizinho e diga: se prepara. Ainda que você entrou frio, Jeová colocou uma fogueira do seu lado. Segura na mão dele, segura na mão dela, olha nos olhos dela, diga: se depender de mim, você não vai morrer de frio. Se depender de mim, o esfriamento espiritual não vai chegar em você. Diga: se depender de mim, você vai ser a mulher de oração. Se depender de mim, a presença de Deus vai se manifestar. Se depender de mim, Jeová vai te usar muito nessa terra. Se depender de mim, os dá. Alá, abre a boca, abre a boca, abre a boca, abre a boca. Cadê você? Cadê você que veio? Você não pode responder. Ela levanta a tua mão esquerda, por favor. Levanta a tua mão direita, por gentileza. O fogo arderá continuamente sobre o altar. Não pode se apagar, não pode se apagar, não pode se apagar. Alá, alá, baixuia, etequeba, e leva chuqueba, anacaba, e leva tobe, anequeba, achuca, abá, e leva seque me deba, alabra toqueba, e leva chuca, e papá, anacate, alabato, e leva chuia, e naqueba, alabra toque, e leva papá toqueba, e leva chuca, e labata. Ela bateu que pra papá. Jeová está dizendo: ei, volta a me adorar, volta a orar, volta a sentir. Glória, 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 glória. Meu lado direito já estou vendo o fogo pegar. Eita, o meu lado esquerdo já tem ali algumas dando glória, alguma aleluia. Ei, 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 achuquembo te quebrar. E na coropa toque medere. E lá pra chugue pra rabatarabadá. E lá pra chugue pra rabatocodorobodô. E lepa no que pra toque pra. A igreja
igreja não precisa de empresário. A igreja não precisa de pessoas que cantam bonito. As pessoas não precisam de grandes pregadores. A igreja precisa de homens e mulheres cheio da glória. Pega, vai, pega a graça, pega o renovo, pega o céu, alá, e lá pra chuia, e da papá, e na cadoropata, e de betoque pra patoquepa, o lá pra chuia, ei, anda, e lá pra chuia. Deixa eu correr pro final. Eles colocaram uma fogueira, dizendo para Paulo: se depender de mim, o frio não vai matar você. Esses dias eu estava passando pelo polo industrial de Camaçari, pois eu moro perto dali. E eu perguntei a alguns membros da nossa igreja que trabalham no polo qual era a função daquela chama de fogo, que muitas vezes chega até a dar medo quando a gente passa. Quem já viu essa chama lá no polo? Tem dia que está tão grande que chega a dar medo. Lá em Dias Dávila, e quando a gente olha, a gente vê o fogo está aceso. Só que o profissional, ele disse para mim: pastor, não tenha medo quando o fogo está aceso. O perigo não é quando o fogo, o perigo é quando o fogo está apagado. Porque quando ele está apagado, ele não está tirando, arrancando as impurezas. Porque se não tiver o fogo, a impureza fica destruindo. Aí ele disse: pastor, tem que ter fogo. Porque quando o fogo está aceso, ele está dizendo: estou queimando as impurezas. Estou queimando as impurezas. Por isso, tem pessoas que não gostam de fogo. Por isso, tem pessoas que querem ficar paradas. Sabe por quê? Porque tem coisa errada, pecado escondido. Mas aonde tem fogo, meu amigo, a capa tem que cair. Aonde tem fogo, a impureza tem que sair. Olha para cá, por favor. Por isso, quando Paulo vai pegar gravetos, perceber que o fogo está se apagando, quando ele vai colocar gravetos dentro do fogo, a Bíblia diz que uma víbora mordeu a mão de Paulo. Posso contar um segredo para vocês? Só dois irmãos disse pode. Posso contar um segredo para vocês? Enquanto você estava sentadinha, sem ser batizado com o Espírito Santo, sem ser cheio da glória, você estava rodeado de pessoas. Todo mundo dizia que era sua amiga, que você é a melhor pessoa. Mas depois que você resolveu levantar dessa cadeira, dizer: Jeová me enche, Jeová me derrama a tua glória e poder, o fogo começou a vir. Você percebeu que uma começou a sair, outra começou a ir embora, outra começou a retirar. Porque Jeová está dizendo: ei, aonde tem fogo eu revelo as cobras. Aonde tem fogo, as cobras vai ter que ir embora. Se prepara. A cobra ficou na tua casa até hoje, ficou na tua vida até hoje, porque Jeová está dizendo: ei, estou mandando fogo, estou mandando fogo, estou mandando Não se preocupe
Pega aquilo que se foi. Se preocupe. Pega aquilo que ficou. Porque se fosse de Deus, estava até hoje. Se fosse de Deus, o namoro já tinha dado certo. Se fosse de Deus, aquela amizade está com você até hoje. Mas Jeová está dizendo: quem conhece não é você, quem conhece as cobras. Tinha até algumas cobras rondando, né? Aí Jeová está dizendo: tá bom, vou mandar fogo, quero ver quem vai ficar. Aí começou um sair dali, outro sair dali, outro foi para lá. E Jeová está dizendo: não, meu filho, é porque onde tem cobra, a cobra tem que fugir, a cobra tem que correr. Mas quando a cobra pegou no braço de Paulo, a multidão que estava ao redor disseram: ele vai morrer. Morreu. Acabou. E a Bíblia diz que Paulo ficou com a cobra na mão. Sabe o que eu aprendi? O forte da cobra não é a mordida. O forte da cobra é o veneno. A mordida não mata. O que mata isso aqui é uma realidade do Evangelho. Você sabe, né? Que na nossa caminhada algumas cobras vai nos picar. E a maior picada, ou a que dói mais, não é as que são de longe, porque cobra não morde de longe. Pegou aí? Cobra só pica quem está perto. Por isso você não deve se preocupar quem está longe. Se preocupe quem anda com você, quem você conta seus sonhos, quem você leva para dormir na sua casa, quem você coloca dentro do teu carro, quem você coloca e conta teu segredo, teu projeto, a tua vida, teu relacionamento, sua vida íntima. É essas pessoas que você tem que se preocupar. Porque parece que tem crente que não aprendeu ainda. Você está cansado de receber picada, menina? Quantas decepções, quantas frustrações, quantas pessoas passou a perna em você. Ei, pastor, conta aí, ama misericórdia. Pega aí, rapaz. Só que deixa eu dizer uma coisa: eles podem até te picar, mas eles não conseguem te matar. Eu vou repetir isso mais uma vez. Eles podem até te picar, mas eles não podem te derrubar e tampouco te matar. Porque o veneno não passa para crente que tem a unção de Deus. Veneno de cobra não derruba crente. Por quê? Porque ele pode até picar, mas você está imune. O dentro de você foi aspergido sangue imaculado na cruz do Calvário sobre você. Jeová está dizendo: pode até te picar, mas o veneno não passa para você, porque na tua vida tem o sangue de Jesus. Por onde se pega cobra? Não foi, mano, só que você sabe. Isso aí, a irmã gritou logo ali, ó. Cobra se pega onde? Agora escute isso aqui. Quando Moisés pegou, meu Deus, me dá 10 minutos só, viu, pastor? 10 minutos só, viu? Depois o senhor me pega aí depois. Eu tenho que falar isso aqui, rapaz, já esqueci. Olha para mim. Moisés chega na presença de Deus, a sarça. Aí, se eu tenho que falar,
Aí Deus disse: Moisés, joga o que está nas suas mãos. E o que estava na mão de Moisés era o quê? Que cajado, rapaz? Não era cajado não, irmão. Não era cajado nem não era nem cajado. E não era nem vara. Quer ver o que eu vou te mostrar o que é? Joga aí nas tuas mãos. Joga aí o que é que você tem. Joga Moisés. Moisés jogou. Aí a Bíblia diz que virou o quê? Por isso tem coisa na tua mão que não é para estar. Porque você está achando que é uma vara. E na realidade é uma cobra. Tá vendo? Cuidado para você não estar achando que é um cajado de autoridade e é uma cobra que está do teu lado. Por isso aqui que está em você tem que ser apresentado para Deus, porque você não consegue discernir, você não consegue entender. Aí Jeová está dizendo: ei, joga para minha presença que eu vou te mostrar. Joga para minha presença que eu vou te revelar. Mostra para você, vai ver. Se for cobra, Jeová se revela e mostra. Cuidado, vou repetir mais uma vez. Para você não estar achando que é uma autoridade, uma cobra. Cuidado. Quer saber quem é quem? Mostra, leva na presença de Deus. Quer conhecer quem é quem? Vamos ali pro fogo. Não gosta de orar não. Ó, olha aí. Ó, a cobra já se manifestando. Um bolo é Bíblia. Eu pensei que ia para churrascaria. Olha a cobra se manifestando. Olha, um bolo para campanha do ciclo de oração. Eu queria ir para a praia, para o shopping. Olha a cobra. Jeová está dizendo: traz para minha casa, que aqui eu mostro quem é. Porque aqui tem fogo, meu amigo. Esse altar tem fogo, os levitas tem fogo, os obreiros tem fogo. Jeová está dizendo: engano não fica. É lá para chuia. E lá, deixa eu quebrar da cara. Joga. Virou uma cobra. Aí Deus disse: Moisés, pega a cobra. Cobra se pega onde? Moisés aqui não pegou pegar a cabeça. Não, certo? No mundo é pegar a cabeça mesmo. Se você pegar pelo rabo, ela vai te picar. Mas aqui já está na presença de Deus. Aqui já está no controle de Deus. Moisés pega a cobra pelo rabo. Por que Moisés pegou a cobra pelo rabo? Se você não dá um salto dessa cadeira, significa que você está camuflada. Deus está dizendo: ei, fala bem devagar para você entender. Pega Moisés, a cobra pelo rabo, porque a cabeça, o meu filho, sabe o que é para fazer. Jeová está dizendo: não tenha medo de cobra, porque o meu filho pisa, sabe esmagar a cabeça dela. E a cobra ficou na tua vida até hoje. Jeová está dizendo: ei, vou esmagar a cabeça dela, vou arrancar, porque o fio não vai fazer parte da tua vida. Jeová está dizendo: ei, a minha igreja é do fogo, as mulheres têm que ser do fogo. Segura na mão desse irmão, por favor, coloca ele de pé, por gentileza.